Olá, ouvintes do Mesa de Debates, amigos e amigas aí do nosso canal. Vamos aqui começar com mais uma live, né? Seguindo a programação da semana, né? Que já teve uma live hoje de tarde e agora vai ter duas aqui no horário da noite. E agora, né, na parte aí das 19 horas praticamente, eu estou conversando aqui com o Matheus Cavalcante, ele que tem uma iniciativa muito boa, muito acertada, de também fazer um podcast chamado Trotscast, né? Conversando aqui com as organizações, né, do campo trotskista, né, no Brasil. Eu acho que é uma iniciativa acertada, né, particularmente, e por isso resolvi dar voz aqui ao companheiro, né, que, né, faz quase a mesma coisa que o Mesa de Debates faz. Então, Matheus, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, primeiramente, boa noite aí, Guilherme. Agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Como eu disse a você um pouco antes aqui, eu sempre acompanhei o teu canal, já vi muitos debates interessantes por lá. Meu nome é Matheus Cavalcante, como você disse, eu sou de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes. Eu sou estudante de jornalismo, trabalho com informático, que não tem nada a ver, né? E eu tive a ideia de ter esse canal, vou falar rapidinho aqui só para o pessoal saber, porque eu vi que a onda comunista no YouTube estava crescendo muito, né? Com o Ian, o João e outros grandes youtubers aí. E eu vi que o campo trotskista estava ficando para trás. E aí eu decidi ter essa ideia para poder divulgar organizações e movimentos e as ideias do trotskismo também. E é isso. Estou aqui aberto a qualquer pergunta que você quiser fazer. Vamos embora. Você já começou a tocar num ponto bastante interessante que eu gostaria que você comentasse mais, né? Eu concordo que a onda comunista, né, na internet se fortaleceu, mas se fortaleceu com gente que, né, que a gente precisa, né, é de esquerda, né? Mas a gente precisaria questionar, né, minimamente, né, o que essas pessoas falam. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que que o campo trotskista, né, que até um tempo atrás era digamos assim, o setor majoritário de oposição de esquerda ao PT, ficou para trás? Como você disse, né? É uma onda que vem crescendo, mas a gente tem vários questionamentos. Também por isso que eu tive a ideia de fazer o canal para poder a gente tentar refutar algumas coisas que eles dizem. O campo trotskista, a gente pode observar que após a queda do muro, após a queda da URSS e a degeneração de outros países socialistas, como Cuba, o campo trotskista cresceu, né? Porque muitas pessoas fizeram, opa, tem alguma coisa errada aí. Está na nossa hora de tentar botar as nossas ideias em prática. E aí eu acho que teve uma grande crescente ali no final da década de 90, até 2010, teve a fundação de partidos como o próprio PSTU, o PSOL, que tem várias correntes trotskistas. A questão do PSOL, o PSOL meio que se degenerou, não as correntes são trotskistas ainda, eu gosto muito da maioria delas. E aí eu acho que eu reclamo disso até do meu partido, houve até um certo relaxamento. E aí, não que abandonaram as ideias, nem a teoria, mas houve, eu acho que um relaxamento. E aí agora eu acho que a gente está voltando a ter espaço, pegando o gancho do outro lado, que também está crescendo. Os dois lados estão crescendo juntos. Mas eu acho que houve um certo, ao meu ver, um certo relaxamento do campo trotskista. Na questão até da internet, que eu acho que o campo trotskista está começando a aprender a usar agora a internet. Eu acho que o outro campo é muito melhor na utilização da internet, que a internet serve muito bem para a gente fazer propaganda e agitação. Eu acho que o campo trotskista, eu estou falando isso baseado no partido que eu faço parte. A gente demorou muito para perceber isso, que a internet é um campo importante para fazer propaganda, agitação, e houve esse relaxamento, não só na internet fora dela, mas eu acredito que a gente está começando a se reconstruir. Qual é o partido que você faz parte, ô Matheus? Eu atualmente sou do PSTU.
Entendi. E além desse campo aí, né, do stalinismo, né, que a gente chama, existe outra vertente que eu particularmente acho que a gente precisa travar um debate político sério, que é a vertente do, digamos assim, do reformismo ou do social-liberalismo, né, a vertente, né, que é representada hoje pelo PT. Como que você vê essa questão do combate, né, a essa vertente pela esquerda, obviamente? Vê só, Guilherme, essa corrente petista e tem outros partidos também que estão atrelados aí, como o PSB, o pessoal, mas atualmente o PT que está no poder é o maior partido dessa corrente da América Latina e um dos maiores do mundo, então a gente tem que falar dele. É difícil, porque muitas pessoas, tanto é que Lula foi eleito presidente do país com mais de 50 milhões de votos. Então é uma corrente que tem muitos adeptos. E é difícil, às vezes, a gente tentar conversar com eles, porque eles acham que a gente é oposição, que a gente quer atrapalhar. A gente não quer. Eu votei em Lula na Dilma em 2010, em 2014, em 2018, votei no Haddad, votei no Lula agora de novo. Mas eu sei que eles não vão atender os requisitos que a classe trabalhadora brasileira necessita. Eu votei porque era a melhor opção no momento. No primeiro turno, não. Esse ano eu votei na Vera, mas no segundo turno votei no Lula porque era contra Bolsonaro. Então, eu acho que é uma corrente que é muito difícil a gente tentar dialogar. Eles não são agressivos. A maioria dos meus amigos são todos meu pai é petista, então... porque às vezes eles pensam que a gente está tentando fazer uma oposição ferrenha, e não é isso que a gente está tentando trazer as pessoas para o nosso lado. Porque eu fico imaginando, se o PT fosse um partido revolucionário com a quantidade de votos que tem, a gente já teria tocado a revolução no país há muito tempo. Então, eu acho que o PT, eu não vou nem falar de autocrítica, que é o que o pessoal mais fala, de autocrítica. O PT, ele tá fazendo o que ele foi proposto a fazer, não na fundação. Eu acredito que na fundação o PT foi um partido ideologicamente revolucionário, mas depois se degenerou e hoje em dia a gente pode chamar de social-democrata, né? Então, eu acho que a gente tem como trazer, e muita gente que eu vejo que era dessa corrente está passando para o nosso lado, sendo tanto para o trotskismo quanto para o stalinismo, que eu falo de stalinismo, mas isso incomoda muita gente, então eu vou falar de marxista-leninista, que é assim que eles se denominam. Então, eu acho que a gente tem que, conversando e mostrando, a gente consegue trazer muita gente para o nosso lado, sim. Agora, é como eu venho dizendo, é uma missão difícil. É uma missão muito... Vai levar muito tempo para a gente conseguir isso aí. Do lado do bolsonarismo, eu já desisti, não tem como. Agora, do lado do petismo, lógico que tem. Eu considero os caras meus camaradas também. Então, eu acho que com muito diálogo, com muita conversa, a gente consegue trazer eles para o nosso lado, assim, porque eu acredito que o PT já se degenerou e não tem mais volta. Eu vou fazer uma provocação aqui, mas não direcionada a você, mas sim direcionada aí a muita gente que talvez não vai gostar do que eu vou falar. Na verdade, eu tenho uma tese, ô Matheus. Os verdadeiros marxistas-leninistas, na verdade, somos nós, os trotskistas. Aí, se você quiser. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Porque se você ler a Revolução Permanente do Trotsky, até a maioria das coisas que ele fala ali, Lenin, Marx primeiramente, e Lenin falavam, claro, tem divergências, todo mundo tem divergência. O problema é os stalinistas, que se dizem marxistas-leninistas, eles têm uma mania de dizer que Stalin era um leninista ferrenho e que botou em prática as teses de Lenin. E eu discordo disso. Eu acho que quem tinha mais alinhamento ideológico com o Lenin seria o Trotsky e não o Stalin. Mas isso, eu pretendo chamar um stalinista para debater no canal, e aí eu vou tentar entender o porquê disso aí. Porque a gente vê essa onda de youtubers aí, e eles falam como se o Stalin fosse um deus, um anjo, nunca errou. Tudo que deu errado não foi culpa dele, foi culpa de Trotsky, foi culpa da CIA. Então,
é um debate bem interessante de se fazer. Eu concordo contigo. Eu considero que os verdadeiros marxistas-leninistas somos nós. Tanto é que antes eu era stalinista, depois eu conheci o trotskismo e vim para o trotskismo. Eu concordo contigo. Mas é um debate que a gente tem que fazer com eles. A gente não vai mudar a ideia deles, mas é um debate interessante de se fazer. Maravilha. E o Matheus, e aí acho que a gente precisa fazer uma pergunta, né? Por que devemos resgatar Trotsky, principalmente para esse momento político, né, que tanto que o Brasil e o mundo está passando? Perfeita a sua pergunta. Eu vou voltar um pouquinho, como eu falei no começo. Primeiro porque as experiências, o que foi feito de experiência socialista, que é outro termo que o pessoal do outro campo não gosta de usar, experiência socialista, se degeneraram, algumas acabaram, infelizmente acabaram, e eu acho que está na hora de tentar algo novo, porque, como a gente falou, nenhuma dessas experiências aplicaram todos os métodos do leninismo e do trotskismo. Então, eu acho que está na hora da gente tentar algo novo. E eu acho que chegou a hora do trotskismo. O trotskismo já tentou fazer revoluções na Bolívia, quase conseguiu, não vou lembrar o ano, acho que 49. E as experiências como a União Soviética, que acabou, a Iugoslávia se acabou, Cuba está vivendo uma crise, se degenerou, o Estado se degenerou, Vietnã, China, tem o Camboja, que foi uma experiência péssima, na minha opinião. Então, eu acho que está na hora de tentar algo novo. Porque todas essas experiências, Coreia do Norte, que eu também... Eu estou falando desses países todos, com exceção do Camboja, mas eu sou entusiasta de todos eles. Apesar de ser trotskista, eu sou entusiasta de todos eles, porque eu acho que, com certeza, as experiências houveram avanços para a classe trabalhadora, para as mulheres, e com certeza foi melhor do que qualquer tipo de capitalismo, até porque na União Soviética houve um plebiscito e a população votou pela permanência do socialismo, mas mesmo assim eles dissolveram a União Soviética. Mas eu acho que está na hora de tentar algo novo, sair debaixo das asas do stalinismo e fazer algo novo. A gente tem a teoria já, a gente tem a ideia, a gente tem líderes, a gente tem partidos. Por que não tentar? Eu vejo que o trotskismo está crescendo muito, principalmente ao redor do mundo, na Europa, aqui também na América, o trotskismo está crescendo muito. Então, eu acho que está na hora de tentar algo novo. É por isso que eu acho que está na hora de tentar aplicar o socialismo, a revolução permanente, que é o que mais diverge entre o trotskista e o stalinista, que ele diz que Stalin não queria um só país, mas a gente viu que foi isso que ele fez, ou pelo menos tentou fazer. Então, acho que está na hora da gente fazer algo novo, que seria a experiência baseada nas ideias do leninismo e trotskismo. Perfeito, Matheus. Continuando aqui o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco, né, do próprio stalinismo, né, dessa vertente. E por que eu falo isso? Porque eu vejo muito jovem, né, ou muita gente que está começando a militar agora e gente bastante bem intencionada, né, não vamos mentir, que tem uma visão do Stalin do cara que, coloca burguês no paredão, né? E a gente sabe que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Que o Stalin é o cara que sentou com o Churchill para a partilha do mundo, e não com o cara que colocou o burguês do paredão, né? Gostaria que você falasse um pouco, né? O que é realmente o stalinismo e por que o stalinismo não serve para essa atual conjuntura política que nós estamos vivendo? O Guilherme, ele não só fez acordo com o Churchill, como ele também fez acordo com os istas, né? Porque eu não sei se eu posso falar o nome aqui, então vou falar istas. Tem foto aí, porque os stalinistas dizem que foi Trotsky, né? Que apertou a mão deles, mas o que a gente vê aí na internet, em documentos, não era Trotsky apertando a mão deles, não. Fez acordo com a burguesia, com o ismo. Então, como eu disse antes, né?
foi algo que, por conta de tudo que o próprio Stalin fez, acabou se degenerando. E esses caras, os youtubers aí, que eu citei até o nome no começo da live, eles falam, você pode mostrar um caminhão de provas para eles, que eles vão dizer que não, que é mentira, que tá distorcido. Parece que tá debatendo com um bolsonarista, que é o Deus deles, é tudo perfeito, ele não errou. Então, é às vezes até difícil de tentar trocar uma ideia. Mas é como eu disse antes, a gente está na hora de tentar algo novo, porque o que aconteceu, como eu disse, eu sou um grande entusiasta da União Soviética, da Iugoslávia, de Cuba, da Coreia, mas a gente viu que a experiência ao longo do caminho se degenerou, burocratizou, como a gente diz, né? Virou uma grande burocracia. E não é para isso que a proposta do socialismo não é essa, né? Então, eu acho que é por isso que já passou o tempo. Eu acho que, como dizem, né? A gente diz, estão revivendo o cadáver de Stalin, todo dia revivem o cadáver dele. E eu acho que não é para reviver o cadáver dele, deixa ele descansando lá no cantinho dele. A gente não pode tentar fazer de novo algo que já acabou, infelizmente já acabou. Porque por conta a culpa foi do próprio Stalin, que botou inimigos no poder, que fez acordo com a burguesia, que fez acordo com campos istas, como eu disse. Então a gente não pode repetir esse mesmo erro e a gente não pode reviver o cadáver do Stalin. Já foi, já passou, deu errado, infelizmente, deu errado. E a gente não pode repetir o mesmo erro, porque a gente vai acontecer de novo. Digamos que aconteça uma revolução vou dizer um país aí, na Bolívia, comandada por um partido stalinista. Vai acontecer as mesmas coisas. E aí o país pode durar 10, 20, 30 anos, uma hora a burocracia vai acabar de novo com essa experiência. E a classe trabalhadora nunca vai conseguir chegar no poder mesmo, né? Que seria a ideia. Então, eu acho que é isso. Parar de repetir os erros do passado. Sim, concordo. Preciso parar de repetir os erros do passado, né? Ô Matheus, eu acho que aqui no Brasil seria importante a gente discutir um pouco a reorganização da esquerda trotskista, né? Hoje, né, a gente tem vários grupos trotskistas bastante fragmentados, né? Tem o PSTU, tem o POR, tem o MRT, tem a CST. E eu particularmente me pergunto, né, frente a esse momento, né, que nós estamos vivendo, por que não buscar uma política de atuação em comum, né, de frente em comum, né, para atuar aqui no Brasil? Essa é uma boa pergunta, porque eu me pergunto isso também. Você citou aí, PSTU, todas as correntes do PSOL, a CST que saiu do PSOL recentemente, MRT, tem o Rebeldia, tem o Faísca, tem vários movimentos, vários partidos trotskistas aí. Só que tem um grande problema. O movimento trotskista, eu acho que ele se divide muito fácil. Isso é uma crítica que até os stalinistas fazem a gente. E eu até, em parte, concordo com eles. Mas é algo que são as facções que se criam dentro dos movimentos do partido. Que até o Trotsky defendia. É a democracia operária, né? Mas eu acho que isso é bom, mas também isso atrapalha. Tem o GOI também, que é um grupo que saiu do PSTU. Tem o POR. Tem um novo partido agora, que eu não sei se você conhece, que saiu do POR. Eu esqueci até o nome. Então, assim vai ser difícil, porque tem os morenistas, lambertistas, e fica essa divisão. Eu entendo que é importante. Para mim, quanto mais, melhor, porque tem uma opção para todo mundo. Ah, tu não concorda com o PSTU, vai para outro. Tu não concorda com isso, vai para outro. Tem uma opção para todo mundo. O problema a galera não quer agir em conjunto. A galera não quer agir. É um que eu digo, é uma briga para ver quem tem um bigode mais grosso. A galera não quer agir em conjunto.
Eu acho que se deixasse as diferenças de lado, no campo trotskista, tá? No campo trotskista, se deixasse as diferenças de lado e a gente se juntasse, até se criou algumas frentes amplas, aí a gente viu, até com o campo stalinista. PSTU, PCB, PO, UP, eu vi algumas passeatas, manifestações, que foi criada essa frente. E eu também não acho ruim, não. Vou dizer a tu que tem alguns camaradas do outro lado que dá para fazer essa frente, dá para conversar tranquilamente. Mas o problema é a facção mesmo, fracciona muito e a galera não quer conversar. Eu vejo aí nas correntes do PSOL, MEI, CST, é uma briga do caramba entre eles, velho. Entre até próprios morenistas eu vejo briga. Aí fica difícil. Eu acho que tinha que todo mundo sentar na mesa, vamos deixar a diferença de lado, vamos agir em conjunto. Nas eleições do ano passado, o PSTU criou o Polo Revolucionário, eu acho que foi o PSTU, tá? O Polo Revolucionário Socialista. A ideia desse polo era aglutinar, juntar todas as organizações de esquerda. Tinha gente do PT, do PSOL, tinha gente do PCB, tinha gente de todos os partidos e todos os movimentos nesse polo. Só que o polo, após as eleições, foi dissolvido. Eu nem procurei saber por quê. Porque, por mim, o polo continuaria. Então, eu acho que é isso. A gente não se une por conta de uma briga, às vezes até de ego, uma briga besta. E eu sou a favor, sim, da gente dar as mãos aí, porque a gente está precisando disso agora. O PSTU, por exemplo, é um partido que tem poucos militantes aqui, onde eu moro. Então, por que não se juntar com militantes de outro partido trotskista? Eu acho que seria uma boa para fazer essa frente ampla aí. E eu acho que realmente é feito disso. É briga de ego, é briga para ver quem sabe mais do que o outro, e eu discordo disso. O Matheus, só para fazer uma correção aí que você falou, você mandou uma informação errada. O PCB não fez parte do polo socialista, né? O PCB lançou uma candidatura própria, né? Que foi a candidatura da Sofia Manzano, né? Que inclusive apareceu aqui no Mesa de Debates, mas não fez parte aí do polo. Ô Matheus, outra coisa que eu acho que a gente precisa conversar aqui, né? É a questão, né, da independência de classe. Algo que o trotskismo e o marxismo, de modo geral, nos ensina. Qual que é a importância da gente resgatar a independência de classe, né, uma vez que a gente tem uma corrente, né, governando o país que prega o oposto, né, prega a conciliação de classe? Ô, Guilherme, só um detalhe sobre o polo. Teve camaradas do PCB que assinaram o polo, entendeu? Mas não foi o próprio PCB. Teve alguns camaradas do PCB que assinaram o polo. E sobre a questão da pergunta, primeiro para poder ter isso, a independência de classe tem que ter a consciência de classe, né? Porque tem muita gente que não tem. A gente vê aí muita gente assalariada que votou em Bolsonaro e ainda defende ele. Que votou em Bolsonaro. Então, eu acho que primeiro tem que ter a consciência de classe, que é algo que o PT não defende, né? Como você disse aí, é algo que o PT até não quer. Então, eu acho que o primeiro passo é ter a consciência de classe para depois ter a independência de classe. Mas aí, como eu disse, é uma tarefa que demora muito tempo para acontecer, porque durante, vamos lá, 13, 14, mais de 12, 13 anos o PT governou e agora está no poder de novo. E eu acho que o PT evitou que isso acontecesse. Porque, primeiro, propositalmente, e segundo, o primeiro governo de Lula, na minha opinião, foram bons para a classe trabalhadora, não foi o que a gente busca, mas foram melhores do que os outros. E isso gerou um conforto. E esse conforto fez todo mundo relaxar. Não, a gente não precisa mais correr atrás de nada, porque está tudo bom. A cesta básica caiu, a gasolina caiu, o carro popular está no preço bom. Então, isso gerou um conforto. E a classe trabalhadora... Eu vi a classe trabalhadora voltar ativa a partir das jornadas de 2013. 16 também houveram algumas passeatas, que ali tinha todo mundo, né? Ali tinha direita, tinha esquerda, tinha Partido Comunista, tava todo mundo misturado ali.
Então, acho que foi ali que a classe trabalhadora acordou e voltou a lutar pelos seus direitos. Mas eu acho que antes de ter a independência de classe, tem que ter a consciência de classe. Que é algo que é para isso que serve os canais como os nossos aqui, né? Para fazer essa propaganda, essa agitação. E o que que significa essa consciência de classe, né? Porque eu concordo, mas acho que é um termo que a galera às vezes acha não consegue usar da maneira correta, né? Que o consciência de classe vira não votar no Bolsonaro, mas sim votar no Lula. A gente sabe que consciência de classe é algo mais profundo que isso, né? O que é consciência de classe, Matheus? Ô, Guilherme, no meu conhecimento, a consciência de classe é você ter consciência da classe que você pertence. Isso aí é bem raso, né? Mas eu vou continuar. É você ter consciência da classe que você pertence. Um funcionário, um assalariado, vou me botar como exemplo. Eu tenho consciência que eu faço parte da classe trabalhadora. Então, eu não vou apoiar um cara que é contra a classe trabalhadora. Por isso que eu citei trabalhadores assalariados votando em Bolsonaro. Então, primeiro é você ter consciência da classe que você pertence, que é a classe trabalhadora. A burguesia tem consciência total da classe dela, que é a classe burguesa. Por isso que eles votam, eles apoiam o golpe, eles votam em Bolsonaro, eles votam na direita, eles são a favor de privatizar tudo. Eles têm consciência. Mais do que os trabalhadores têm consciência da classe deles. Então, acho que votar em Lula não é você ter consciência de classe, da classe trabalhadora. Você ter consciência de classe é você votar num partido, vou botar um exemplo qualquer aqui, um partido revolucionário que queira o trabalhador no poder, a ditadura do proletariado. Isso seria você ter consciência de classe. Você sabe que você está votando em um projeto que representa o que você precisa, as suas ideias, e algo que vai ser favorável a você. Porque como é que eu ganho um salário mínimo e eu vou votar num cara de direita que é contra a CLT, que é a favor de reduzir o salário, que é a favor de tirar minhas férias, de tirar meu horário de almoço, reduzir por meia hora. Porque o pessoal diz, não, mas você vai fazer acordo com o patrão. Qual é o patrão que faz acordo com o funcionário? Tu acha que tu vai chegar no teu patrão, olha, eu tenho direito a 30 dias de férias. Ele vai dizer, não, tu vai tirar 15 agora e depois eu dou 15. Não, mas eu preciso de 30. O problema é teu. Então não tem acordo. Patrão e funcionário não tem acordo. Então acho que a consciência, falando bem raso para o pessoal entender, é a consciência de classe é isso. Você ter consciência da classe que você pertence. Da classe trabalhadora. Porque tem gente também que pensa que o jogador de futebol, porque ganha 30 mil reais, é um burguês, né? Só que como a gente já falou em alguns episódios, o burguês é o cara que não precisa trabalhar, que ele tem dinheiro pro resto da vida dele. Então, até os jogadores, eu estou citando jogador porque é um exemplo que dá para pegar fácil, né? Que é um cara que ganha 30 mil reais, 50, 100 mil reais, ele também faz parte da classe trabalhadora, ele está trabalhando, ele está vendendo o seu trabalho ali para receber um salário. Então, é isso. Eu acho que a consciência de classe, falando bem rasamente, é isso, você ter consciência da classe que você pertence e você tentar ajudar a sua classe, e não votar contra ela, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Sim. E, Matheus, e em relação às correntes trotskistas, né, no Brasil? Eu vi que você entrevistou várias pessoas, né? Eu vi que tem entrevista com o Oz, do POR, vira e mexe aparece aqui no Mesa de Debates, o Noah, do MRT, né, que também já apareceu aqui uma vez. Como que você vê, né, a atuação dessas correntes, né? O que que elas têm de bom, o que que elas têm de ruim, o que que elas precisam tipo, avançar na discussão política aí quando você entrevista essas correntes, eu acho que você analisa, né, as entrevistas para dar uma opinião sua, né? Não sei se você faz isso. Então, o POR, eu vi o debate aqui com o Ozzy, foi por causa do debate que eu chamei ele para trocar uma ideia. O MRT, eu vou trocar uma ideia com o Noah. A gente está falando exemplos aqui, mas pode servir para qualquer uma. Eu vou até abrir o canal aqui para eu ver as correntes que eu entrevistei, para até falar sobre algumas.
Deixa eu abrir aqui que eu vou ver. Vamos lá. Teve o camarada do Juntos, teve a professora agora do Marielle Vive, teve o camarada do Revolução Socialista, da esquerda marxista, da CST, do Rebeldia. Tem o Ato Popular também, que eu indico vocês conhecerem, que é uma corrente nova, independente de partido. A minha maior crítica é aquilo que eu já falei anteriormente. Eu não estou me referindo ao pessoal que eu entrevistei, todos foram super gente boa, perfeitos, a entrevista foi muito aprendizado para mim. Mas o problema não são nem das pessoas, são das correntes, né? Como você perguntou, as correntes. O problema é esse. Às vezes a falta de debate. O POR não, o camarada do POR até disse que dentro do POR a indicação é você pegar panfletos de outras correntes para aprender, para ler, para aprender com outras correntes. Eu achei isso foda deles, muito bom. Mas tem corrente trotskista que não aceita isso. Ver você com um folheto, com um panfleto de outra corrente. Então, na minha opinião, de todas as correntes que eu entrevistei até agora, e é um problema das próprias correntes. O problema é esse. Às vezes, não querer conversar com correntes adversas. Como eu citei, tem corrente do próprio PSOL que não se dão bem. Dentro do próprio PSOL, tem corrente que não se dá bem, que pede para expulsar uma outra. Eu ouvi relatos, só que eu acho que é melhor deixar para lá, mas eu ouvi relatos de correntes que não se aguentam dentro do próprio PSOL. Então, como é que tu faz parte da corrente trotskista e tu quer que a corrente trotskista, que faz parte do teu mesmo partido, saia de dentro do partido? Então, na minha opinião, minha maior crítica, até o partido que eu faço parte também, minha maior crítica é às vezes, essa falta de diálogo com algumas outras correntes que eu acho que a gente tem que ter para tentar, como você perguntou anteriormente, fazer uma união, um polo, como já foi tentado. Então, minha maior crítica é essa. Às vezes, você não querer ouvir outras correntes que fazem parte do trotskismo também. Para mim, isso é um absurdo. Tanto é que no meu podcast, eu estou chamando gente de todas as correntes, todos os partidos que se identificam como trotskista. Porque pode ter tem um ou outro que a galera diz, não, mas esses caras não são trotskistas, esses caras estão usando um nome falso, mas eu chamo ele para perguntar, por que vocês se dizem trotskistas e estão defendendo isso aqui, que é anti-trotskista? Entendeu? Eu acho que a ideia é essa, tentar chamar todo mundo para trocar uma ideia, e quem sabe, eu ainda tenho esperança de um dia ver todo mundo junto. Eu acho que isso... Eu já vi, na verdade, passeatas com gente do MRT, do Faísca, do Rebeldia, e eu achei muito massa isso. Eu espero que isso cresça. Maravilha, o Matheus. Eu acho que outra questão que a gente precisa falar aqui, né? Você falou aí dos influencers, né? O Jones Manuel nem tanto, né? Que o Jones ele é militante de do PCB, né? Que obriga ele, né, não obriga não, mas que faz com que ele tenha uma relação mais orgânica, né, com os movimentos sociais. Mas, por exemplo, vamos pegar o Ian Neves, né? Uma coisa que eu percebo, né, que pelo menos o Mesa de Debates tenta fazer algo diferente, é que o Ian Neves é aquele youtuber de gabinete, não tem o filósofo de gabinete? Então tem o youtuber de gabinete. É o cara que fica no seu quartinho gravando os vídeos, né? E não vai dialogar com a base, né? Eu queria saber um pouco aí de você, né? Qual que é a importância da gente ter uma relação, né? A gente que produz conteúdo na internet ter uma relação, como fala, orgânica, né? Com a luta dos trabalhadores e fazer cobertura em greve, o Mesa de Debates faz isso, cobertura em ocupações. Qual que é a importância disso para você? Então, Guilherme, foi por isso que eu decidi entrar em partido, porque eu acho que é importante. Sobre o Ian, tem um colega meu que ele é fã do Ian, e eu disse isso para ele, eu disse, meu irmão, esse cara
não sai nem do quarto, velho. Eu acho massa o trabalho de fazer a propaganda na internet. Eu acho massa. É super válido. Até porque a classe trabalhadora, hoje em dia, a grande maioria consegue ter acesso, pelo menos no celular, à internet. E é melhor fazer um vídeo ou uma publicação no Instagram e postar do que eu sair batendo de porta em porta distribuindo panfleto. O alcance é muito maior. Só que o trabalho de rua, ele também é importante. Porque tem gente que não tem internet. Que, o cara que trabalha o dia todinho, que às vezes nem gosta de celular, não quer celular, não. O panfleto, trocar uma ideia com ele, tu convence ele, velho. E o Ian, ele é uma crítica que eu tenho a ele. Eu já disse em outros vídeos, eu não tenho nada contra a pessoa dele, não. Eu falo brincando aqui, eu não tenho nada contra a pessoa dele. Ideologicamente, a gente diverge, mas tudo bem. Eu acho que às vezes ele age também com um pouco de má fé em algumas coisas que ele fala, mas tudo bem. O Ian, ele fala, gente, vamos se filiar ao PCB, eu indico aqui, é um partido massa, mas ele não se filia para fazer esse trabalho de base aí. Porque ele não entra no partido. Eu tô falando dele, mas serve para qualquer um. Entre em um partido trotskista, stalinista, o PT, o que você quiser, menos um partido de direita, tá? Entre em um partido e se organizem, como você disse, Guilherme, para fazer esse trabalho de base. Porque às vezes, porque sozinho dá para fazer, mas é muito melhor você fazer com a sua galera, com o conjunto, com o pessoal do partido, do que sozinho. O partido faz isso, ele organiza a panfletagem na rua, Lamber, que aqui a gente chama de Lamber, aqueles papéis que cola no poste com cola. O cara passa, indo para a parada de ônibus, passa o olho ali, ele vê, ó, o POR é muito bom nisso. O POR é o melhor partido trotskista nessa agitação, nessa propaganda aí de Lamber e de panfleto. Inclusive, eu estou tentando pegar o exemplo deles para a galera do PSTU fazer aqui. Então, eu acho que é importante o trabalho de base, conversar com o trabalhador, ir nas fábricas, o PSTU é muito bom nisso, ir nas fábricas, panfletar, fazer paralisação, passeata, fazer o trabalho de rua. Eu acho que o importante é juntar a internet com a rua. Aí você vai estar completo. Então, a dica que eu dou aqui é entre no partido. Tem o Ato Popular também aí, que é do meu camarada Cruz, que a ideia dele é muito boa. Se você quiser, vai lá no meu Twitter, manda uma mensagem para mim no Instagram, que eu indico você para um partido, para eles. Esses meses aí eu fiquei honrado que um menino saiu da UJC e eu consegui ajudar ele a entrar no Rebeldia. Para mim, a criação da página, só de fazer isso, para mim, já valeu a pena. Então é isso, procurem organizações, façam um trabalho de base, que é importante, junto com o trabalho da internet, os dois se juntam, e é muito importante, porque o bate-papo, às vezes, você consegue convencer qualquer um. Uma pessoa que está fechada, você trocando ideia, não, vamos, aqui o panfleto, visita lá a sede, vamos trocar uma ideia. Uma pessoa que o trabalho de formiguinha, que o pessoal aqui diz, de uma em uma pessoa, a gente vai conseguindo. Vocês acham que na Revolução Russa foi da noite para o dia que conseguiram juntar a população para derrubar o czarismo lá? Não foi da noite para o dia. Então é um trabalho de formiguinha, devagar, mas tem que ter o trabalho de base, trabalho de rua também. Não adianta ficar só na internet, não. Ouviu, Ian? E, Matheus, falar um pouco aí das questões, né? Não, eu ia falar um pouco das questões internacionais, mas vamos falar um pouco aí, né, de como atuar na internet, né? A gente está falando, né, aqui, né, tava até conversando com o professor, né, do André, que faz parte do Mesa de Debates, ex-professor, e que tem um canal muito bom, inclusive indico para você, o TV Comuna. Uma coisa que me chama a atenção aqui na internet é que, né, ao contrário que muitos falam, a internet é um espaço bastante, muitas das vezes, democrático, né? Porque canais como os nossos, né, além de concorrer com canais como do Ivan, do Ian e do Jones, tem que concorrer também, inclusive, com os canais da direita que tem muito mais força do que a gente tem.
A gente sabe que o YouTube, né, favorece esses canais de direita. Como que a esquerda, né, a esquerda trotskista, mas a esquerda como um todo pode, né, lidar com essas contradições, né, de atuar na internet, né? O que que a esquerda poderia fazer, por exemplo, para juntar canais como o seu, como o meu? Então, Guilherme, isso agora é um elogio que eu vou fazer ao Ian, ao João, tem Humberto Matos, o próprio Johnny Manuel. É um elogio que eu vou fazer a eles. Eles sabem fazer isso muito bem, velho. E outra, eles se unem. Vocês podem ver que tem live que eles fazem juntos. Eles assistem série, fazem react assistindo série. Eles sabem fazer esse trabalho. Só que a direita, ela é muito forte nessa área aí. A direita bota... Aí lógico que eu sou contra, né? Eu prefiro crescer organicamente, devagar, mais organicamente, do que usar bot, como eles fazem, né? Mas a direita é um monstro na internet. Eles criam mentiras, atacam todo mundo. O PT, que é um monstro, um partido gigante. O próprio Haddad disse em 2018, 2019, que o PT estava começando a aprender a usar a internet, a se comunicar pela internet. O PT, que é um partido que tem muito dinheiro do fundo, é um partido gigante, é um partido com 5 mandatos presidenciais 5. É um partido que tem sede na Europa, no mundo, tem mais de 1,5 milhão de militantes. Então, para você ver, você tem todas as qualidades do PT, o tamanho dele, e o PT começou a aprender a usar agora a internet, e usa muito mal ainda. Então, primeira organização, o PSTU tá começando agora, nas reuniões nacionais, a conversar sobre a internet, como usar a internet para atrair militantes, para atrair filiados, para fazer essas reuniões orgânicas. O PSTU está começando a pensar, 2023, está começando a pensar nisso agora. O próprio POR, agora que também criaram um Instagram, eles não têm Twitter ainda, estão começando a se organizar agora na internet. E tem outros vários exemplos aí. Então, eu acho que o primeiro é abrir a mente, porque tem muita gente que bate o pé e não quer. Fecha a cabeça e não quer. Não, esse negócio de internet aí não dá certo, tem muito hack, tem muita mentira. Primeiro, abrir a mente, se organizar, chamar pessoas qualificadas para isso, que não tem que ter gente qualificada. Tem um Hert Dias aí, do PSTU, que abriu um canal agora, muito boa ideia. Então, ele é um cara muito qualificado, sabe falar, sabe do que está falando, estudado. Então, a gente tem que chamar gente qualificada, tem que estudar, tem que saber como faz, tem que se planejar e tem que botar para frente isso aí. Porque, senão, em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, a direita tomou conta da internet. E a gente, no geral, a esquerda, a gente ficou sem saber o que fazer. Os caras inventavam mentira, atacava, derrubava a conta, e a gente ficou sem saber o que fazer, porque a gente perdeu muito tempo. O MBL é é um movimento de direita que usa muito bem a internet, seja para o bem ou para o mal, eles sabem usar a internet. Então, claro, a gente tem que usar para o bem, né, para divulgar nossas ideias. E o outro campo não, o campo da direita usa para disseminar fake news, atacar os outros. Então, eles sabem usar, e a gente está começando a engatinhar agora para fazer isso. Como eu citei o exemplo do próprio PT, que é o maior partido de esquerda, não, de centro-esquerda da América Latina, dos maiores do mundo. Então, se o PT está começando a engatinhar agora, quem dirá a gente, hein? Então é isso, a organização, abrir a cabeça e ver que a internet, hoje em dia, tu prefere quando chega em casa do trabalho ligar a tua TV na Globo ou abrir o YouTube para assistir um vídeo que tu escolhe? O cara vai pro YouTube, o cara vai pro Instagram, então a internet é muito importante para a classe trabalhadora e para todo mundo no geral. Então é isso, se organizar, abrir a mente e botar para frente, mas que de forma honesta, ao contrário da direita. Você falou do PSTU, né? Tira uma curiosidade, né, do que, né, você puder falar, né? Que tem algumas discussões que são internas e aqui no canal a gente respeita e compreende totalmente isso, né? Mas o que você puder falar, o que o PSTU está discutindo aí sobre esse tema, né, das redes sociais, do uso das redes sociais?
é aumentar a quantidade de divulgação para aumentar a questão do... Porque o PSTU ele tem uma área no site dele onde tem o filia-se, faça parte, que foi por lá que eu cheguei até o PSTU. Então, o PSTU ele quer aumentar o alcance do faça parte para atrair mais pessoas, mais seguidores, mais militantes, mais simpatizantes, que por ali chega muita gente, e aumentar o alcance das divulgações também, fazer uma agitação e propaganda pelo Twitter, pelo Instagram. Então é isso, começar a usar a internet para atrair militantes, simpatizantes, o que seja. Inclusive o Twitter do PSTU é muito bom. Os caras respondem todo mundo, brincam, tira onda com todo mundo, faz postagem séria quando tem que ser sério. Então é isso, a gente tem que saber usar a internet para atrair simpatizantes e militantes. E é isso que eles vão começar a fazer agora. Um debate mais raso que eles vão fazer, né? E, Matheus, falando ainda do trotskismo, né? Outro elemento que a esquerda precisa resgatar aqui, né? Eu não vou citar nomes, né? Mas já ouvi de militantes que falaram que para militar no partido você tem que ter acordo com a política nacional, né? Por fora de toda a discussão internacional também. Qual que é a importância da gente resgatar o internacionalismo dentro da esquerda, né? Até porque o Marx falou trabalhadores do mundo todo univos, não falou trabalhadores de um país só univos. Qual que é a importância da gente resgatar aí o internacionalismo dentro da esquerda? Então, sobre o internacionalismo, o Stalin acabou com a Terceira Internacional, dissolveu, e o Trotsky decidiu fundar a Quarta Internacional. Deu a ideia de foi um dos fundadores da Quarta Internacional, que era justamente para isso, para ser o partido da Revolução Mundial, onde teriam os satélites ao redor do mundo. Que foi isso que a segunda e a terceira também fez, né? Até ser dissolvida. E a gente tem aí o exemplo da Liga Internacional dos Trabalhadores, da CERQI e de várias outras organizações que fazem parte dessa Quarta Internacional, que para alguns o PO e algumas outras organizações de esquerda, o PO faz parte também, mas eu estou citando aqui algumas organizações de esquerda trotskista, dizem que a Quarta Internacional está degenerada e tem que ser reconstruída. Então, eu acho que o internacionalismo é um dos debates e focos centrais do trotskismo, né? Que é o que a gente mais diverge do campo stalinista. E se for para fazer uma revolução e não espalhar pelo mundo e não for internacional, então a gente vai repetir o mesmo erro que foi repetido lá atrás. Então, o internacionalismo é um dos debates centrais do trotskismo. A gente tem, como eu citei aqui, várias organizações que reivindicam a Quarta Internacional, a refundação, a reconstrução. E é uma missão bem lenta, porque, como a gente já falou antes aqui também, muitas divergências, o pessoal não se entende. O PSTU faz parte da ALIT, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores, da Quarta Internacional, e vários outros partidos da Colômbia, Argentina, Bolívia fazem parte, assim como a CERQI, o PO é da CERQI, se eu não me engano é da CERQI. Tem a UIT também, que são várias organizações que fazem parte da Quarta Internacional. E eu acho que, como eu disse, o internacionalismo é a base central do debate, porque se a gente não fizer uma revolução internacional, os erros do passado serão cometidos e as revoluções vão entrar em ruínas, vão se burocratizar, vão se degenerar, vão se dissolver e vão acabar de novo, como aconteceu, infelizmente, no passado. Então, o internacionalismo é um tema central, é um tema importante, por isso que eu acho a ideia do Partido Central da Revolução, para mim, é uma das principais ideias, com satélites em todo o país, com organizações em todo o país.
Então é isso. O debate em torno do internacionalismo é muito importante, o que foi um pouco abandonado, como a gente citou, um pouco abandonado nos últimos anos. Mas eu acho que está ganhando força de novo. Assim como o trotskismo, o internacionalismo vem junto, né? E a gente está ganhando força de novo. Porque a gente não vê um partido stalinista falando em internacionalismo. Eu posso até estar errado aqui, mas a gente não vê. Mas eu vejo o PSTU falando, o POR falando e outras organizações trotskistas. Então, o tema, para mim, é um tema central. E a gente precisa reconstruir esse partido internacional. E, Matheus, falando aí dos discursos anticomunistas da burguesia que a direita faz, né? Obviamente que a direita e a burguesia sempre vai jogar contra a gente, né? Mas o que que eu acho? Eu acho que o stalinismo tipo, acaba dando a bola pra burguesia, né? Tipo, a burguesia vai chutar o pênalti, o stalinismo dá a bola. Tipo, tá brecha pra burguesia criticar a gente, tá? Tipo, você não acha isso? Que o stalinismo fortalece as críticas anticomunistas, né? Contra os comunistas, né? Que lutam aí por uma nova sociedade? O stalinismo dá a bola e tira o goleiro do gol. Eu concordo contigo. Inclusive, os stalinistas dizem que os trotskistas estão junto com a burguesia nacional e internacional a favor do imperialismo. Eles dizem isso. Só que é o seguinte, tu entra em qualquer debate de boteco sobre política. Qualquer direitistazinho de esquina ali que nunca abriu um livro para ler, ele vai falar. Ah, mas Stalin... Assim, eles aumentam muito os erros de Stalin. Não, Stalin matou 100 milhões. Não tem como o cara matar 100 milhões de pessoas. Véio. Não tem como. Isso aí é impossível. O cara matar 100 milhões de pessoas é impossível. Nem se ele jogasse 10 bombas de Hiroshima ali, ele não ia conseguir fazer isso. Então, eles aumentam. Mas a direita preparada, minimamente, que lê um pouco, eles falam, não, ó, tu é comunista, Stalin perseguia, prendia, botava na galera em trabalhos forçados, no campo de concentração, trabalhos forçados. E aí, bicho, tu defende isso? Então é isso que eu digo. O Stalin, ele deu munição para esses caras falar da gente. Até eu explicar para eles, não, mas eu sou trotskista, e o trotskismo é assim, e é diferente, e Stalin mandou matar Trotsky também, mandou prender, mandou exilar, perseguiu, matou família, matou filho. Até esse cara entender aí, isso vai demorar uns 3 dias. Então eu acho que o stalinismo dá munição, e esses caras que defendem Stalin dão munição também. Porque a direita generaliza. Ele não sabe o que é trotskismo. Ele sabe porque Stalin foi o presidente de uma das maiores potências do mundo, da União Soviética, um país conhecido. Então, basta você dar um Google aí, pesquisar um pouquinho, que você vai achar alguma parte de notícia muito mentirosa, como eu acabei de citar, mas vai achar algumas notícias verdadeiras. Até porque algumas estão documentadas. E tem gente de esquerda, gente séria. Vamos falar do Gustavo Machado aí, que expõe direto os erros de Stalin, fazendo uma crítica séria. Inclusive, já tentou chamar Ian, Humberto para debater, os caras não aceitam, não sei porquê. Então é isso. O stalinismo, ele dá munição, como a gente falou, dá o pênalti, tira o goleiro da barra e dá munição para a direita criticar o comunismo e os comunistas. E eu concordo contigo, mas os stalinistas, dizem que não, dizem que somos nós que damos essa... Porque a gente critica os erros de Stalin. A gente, ao criticar o erro de Stalin, a gente está dando munição para os caras falar da gente. Não é o Stalin que errou, não, que deu munição. É a gente que critica o erro. Então, concordo contigo. Enquanto reviverem o cadáver de Stalin, vai ter direitistazinho falando mal de comunista. Concordo. E, Matheus, para a gente finalizar aqui, que tá aqui 12 minutos, eu vou entrar numa outra live. Tá muito boa a conversa, né?
Uma coisa que eu escuto, principalmente do Jones Manuel, uma coisa que eu discordo assim 100%, é que quando vão criticar, né, o Stalin, principalmente né, o autoritarismo stalinista, as atrocidades que o stalinismo fez, o Jones Manuel fala: ah, mas no capitalismo também faz isso. Ah, mas a burguesia também fez isso. Ah, mas os Estados Unidos jogou bomba no Iraque. Você acha que é defensável a gente pautar, justificar os crimes do Stalin, né, se apoiando nos crimes da burguesia? Bicho, tu quer ver eu ficar doente de raiva quando eu vejo o cara falar isso, velho? Porque é o seguinte, pô. Os comunistas, eles estão propostos a criar uma sociedade diferente da que já existiu. Então, como é que tu vai justificar um erro do cara usando o erro da eu esqueci até o nome, da sociedade que tu tá proposto a fazer algo diferente, destruir ela e fazer algo totalmente diferente. Eu vejo muito isso, tipo, mas na União Soviética, na época, tinha o Gulag com preso político. Aí, Ian Neves, mas nos Estados Unidos também tem. Meu irmão, problema dos Estados Unidos, velho. A nossa ideia é destruir a sociedade existente, capitalista, burguesa, para criar uma nova sociedade livre. Uma sociedade livre, igualitária e livre. Outra coisa igualitária que a gente diz aqui, comunista, não é todo mundo igual, não. Vamos esquecer essa ideia aí. Então é isso. Como é que tu vai justificar um erro, uma atrocidade capitalista burguesa, uma atrocidade que foi feita por alguém que tu se identifica como do teu campo, que o stalinista se identifica com o stalinismo, né? Como é que tu vai justificar o erro do Stalin com o erro dos Estados Unidos, que é um país genocida, capitalista, burguês? Então, bicho, para mim esse é o pior argumento que um comunista pode usar. O pior. Por isso que eu digo, é indefensável você dizer que Stalin era um santo, um anjo, porque o cara cometeu vários erros, sim, e não tem como negar, velho. Como diz o Gustavo Machado, negar os erros de Stalin é o mesmo que acreditar na Terra plana. Então, é isso. Eu acho que esse exemplo dos Estados Unidos aí, e de outras sociedades, Israel, que usam também, para mim, é o pior argumento que você pode usar. É melhor você dizer, não, ele cometeu esse erro aí, eu sou contra. Mas ele fez coisas boas também. É melhor você falar isso. Porque, como eu disse, a sociedade comunista é proposta para destruir a sociedade capitalista e criar um novo mundo, uma nova sociedade. E não copiar os erros, pô. Então, para mim, esse argumento aí é uma coisa que me deixa com muita raiva quando eu vejo o comunista falar: mas os Estados Unidos também jogou bomba, também prendeu. A gente tá aqui, as ideias comunistas é para combater justamente isso. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma live do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Matheus, né, novamente parabenizá-lo, né, pelo projeto de suma importância. Espero que o projeto, né, cresça, né, porque é um projeto bastante importante a gente defender, né, o pensamento trotskista. Aqui no Mesa de Debate a gente procura fazer um debate mais amplo, mas eu particularmente não escondo, né, que a minha vertente política e ideológica, que é o trotskismo, e não escondo que o trotskismo é de suma importância aí para a gente mudar a nossa realidade. Então, quero aqui agradecer o Matheus e passo a bola novamente para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, eu queria também parabenizar você pelo seu canal, é muito bom. Tá crescendo muito, porque quando eu comecei a acompanhar tinha 4 mil e poucos seguidores, agora eu vi que tá em mais de 6 mil. E o meu canal devagar também, organicamente, tá crescendo. É um projeto que não tem nem 5 meses, então para mim tá ótimo. Agradecer a você pelo que eu me sinto honrado de estar aqui conversando contigo no canal que eu acompanhava até antes de criar o meu. Então, isso mostra que eu estou fazendo o conteúdo certo, que eu estou no caminho certo, que eu estou abrindo portas para a corrente, para mim mesmo, né? Agradecer
Agradecer a todo mundo que assistiu. Quem quiser chegar lá no meu Twitter, no Instagram, para trocar uma ideia, pode chegar. E é isso, eu estou à disposição. O dia que você quiser me chamar para trocar uma ideia, um debate, qualquer coisa. Tamo junto e o amanhã será nosso. É isso aí, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Matheus, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Também se inscreva no canal Trotcast. Segue o canal Mesa de Debate no Instagram, no Facebook, no TikTok. Segue também o canal o Trotcast no Instagram. Foi quanto que eu conheci, né, o projeto do Matheus, né? Se o Matheus, você usa TikTok ou não? Só Twitter, Não? Instagram e YouTube. Maravilha. E, né, e quem puder contribua com o Pix do Mesa de Debates 385 007 02800 CPF e, né, e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Para a gente finalizar aqui, Matheus, você tem alguma plataforma de financiamento? Não, por enquanto não, eu prefiro não fazer por enquanto, mas quem sabe um dia. Mas valeu. É importante. Fica a dica. E então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, né, agradecendo a todo mundo, o Matheus, e, né, e até a próxima. E a programação de hoje continua, que ainda tem mais uma live para fazer. Forte abraço